agora após o culto, mas antes mesmo, né, do reverendo chegar lá, a esposa dele já tinha mandado mensagem que ele não tinha resistido. Então, triste para nós, que é antigo da igreja, né? Anos 2000, 2005, por aí, lembra muito bem quem é o Marconi. Mas nós estamos aqui, a obra de Deus ela continua. E Ele com certeza está do lado do Pai, num lugar bem melhor que nós, em nome de Jesus. Amém? Põe a mão no coração, preparando o seu coração para ouvir a palavra do Senhor e louve ao Senhor como é, em nome de Jesus. Feche seus olhos, põe a mão sobre o seu coração e cante. Quantas vezes, meu Senhor, te entreguei o que restou, com o coração cansado eu te adorei, com a vida apertada, minhas coisas programadas, com minhas prioridades me afastei. Numa correria destas, pode até acontecer da família que a gente ama esquecer. Foi buscando os seus planos que me recordei dos anos que o homem te adorava só pelo prazer de te adorar. Para os seus braços viver, nosso Pai que estás nos céus, em o nome do meu Senhor Jesus, eu me coloco em tua santa e bendita presença, e eu quero agradecer ao Senhor pela oportunidade que o Senhor está nos dando de podermos estar dentro da tua casa, te adorando, glorificando e bendizendo o teu santo nome. Que os teus ouvidos estejam inclinados de maneira delicada e sensível para a nossa adoração no início desse culto. E na medida em que a nossa adoração, na medida em que o nosso louvor for subindo ao trono da tua glória e da tua graça, que na mesma medida o Senhor derrame sobre nós de uma porção dobrada do teu Espírito, de uma porção dobrada da tua unção. Deus, se porventura tem pessoas que entraram dentro da tua casa tristes, abatidas, sofrendo, preocupadas, que o Senhor abra as janelas dos céus, Senhor derrame do bálsamo suave do Senhor sobre a vida de cada
sorrindo, alegre e cheia de esperança. Deus nos concede olhos espirituais abertos, nos concede uma mente espiritual aberta, nos concede uma sensibilidade espiritual aguçada, nos concede ouvidos abertos e sensíveis para compreendermos aquilo que o Senhor tem para falar conosco, e que a semente que for plantada dentro do nosso coração, que gere em cada um de nós frutos de transformações. Erga sua mão direita para o céu e diga glórias ao Pai, diga glórias ao Filho, diga glórias ao Espírito Santo, e aplauda o Senhor com alegria, em nome de Jesus. Irmãos, você que trouxe a sua Bíblia, por favor, abra no Evangelho de Jesus Cristo, segundo nos escreve Lucas. Lucas, capítulo de número 11, versículo de número 13. Lucas, capítulo de número 11, versículo de número 13. Quem achou de que eu vou para o céu, quem não achou de escola bíblica, todos os sábados às 19 horas aqui na igreja. Lucas, capítulo de número 11, versículo de número 13, diz assim a palavra do Senhor: Ora, se vós, apesar de serdes maus, sabeis dar o que é bom aos vossos filhos, quanto mais o Pai que está nos céus dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Olhe para que você possa compreender aquilo que Deus tem para falar ao seu coração, é necessário que você redobre a sua atenção, é necessário que você incline seus ouvidos para aquilo que vai sair do altar nessa noite para a sua vida. Amém? Amém. Então eu conto com a sua colaboração. Olhe para cá. Quando Pedro, o discípulo Pedro, ele foi chamado pelo Senhor Jesus ao ministério, a chamada ministerial de Pedro, ela foi acompanhada de uma promessa. Porque Jesus, quando ele chamou a Pedro, ele o chamou dizendo: Pedro, siga-me, que eu farei de você um pescador de homens, um pescador de almas. Quem era Pedro antes de conhecer a Jesus? Um simples pescador de peixes. Mas quando o Senhor Jesus escolheu a Pedro e chamou Pedro para o ministério, a chamada ministerial de Pedro, ela foi acompanhada de uma promessa. Eu quero que você guarde isso. Qual foi a promessa? Pedro, se você escolher me seguir, eu vou fazer você se tornar um pescador de almas. Ou seja, desse dia em diante, você vai parar de pescar peixe e você vai começar a pescar almas para o meu reino. Quem entendeu até aqui, diga amém. Passados-se alguns dias, Jesus estava reunido com os seus discípulos e ele fez uma pergunta dizendo: quem o povo lá fora diz que eu sou? Alguns tomaram a palavra e responderam: Mestre, muitos acreditam que o Senhor é João Batista ressuscitado. Outros acreditam que o Senhor é Elias e Eliseu, que também ressuscitou. Aí Jesus foi lá e perguntou para eles: tá bom, mas quem vocês dizem que eu sou? E Pedro, abrindo a sua boca, respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Naquele momento, Jesus olhou para Pedro e disse: bem-aventurado é tu, Pedro, porque o que você acabou de falar não foi revelado pela carne, mas sim pelo meu Pai que está no céu. E em verdade eu digo
eu provo isso na Bíblia. Em um certo momento, Pedro ele demonstrava que estava tomado por uma grande fé, porque ele conseguiu caminhar por sobre as águas. Mas em outro momento, ele negou o Jesus que fez ele caminhar por sobre as águas. E não foi uma vez não, ele negou 3 vezes. Em um certo momento, Pedro ele demonstrava que estava cheio do Espírito Santo de Deus, porque através do nome de Jesus, ele conseguia expulsar demônios, ele conseguia curar enfermos, ele conseguia purificar leprosos, ele conseguia ressuscitar mortos. Mas em outro momento, ele puxou a espada da bainha, cortou a orelha de Malco, um soldado romano, demonstrando que estava dominado pelos seus instintos carnais e não pelo Espírito Santo. Pedro era alguém inconstante na presença de Deus. E naquele momento era como se Jesus estivesse fazendo uma promessa em seu caráter. Era como se Jesus estivesse dizendo: Pedro, esse tempo de inconstância vai chegar ao fim na sua vida. Essa história que um dia está na igreja e outro dia está no mundo vai ter que acabar. Essa história que um dia está na casa de Deus, adorando, glorificando, bendizendo o santo nome do Senhor, e no outro dia está em mesas de bares, se prostituindo, em lugares que desonram o nome de Deus, vai ter que acabar. Essa história que um dia está vivendo em santidade e no outro dia está atolado no pecado. Pedro, esse tempo vai chegar ao fim, porque você será como uma pedra, alguém consolidado, alguém firmado na minha presença. Pode aplaudir o Senhor. Pedro, quando foi chamado pelo Senhor Jesus, durante a sua caminhada com o Senhor Jesus, exercendo o seu ministério, ele recebeu 2 promessas. Uma promessa em seu ministério: tu deixarás de ser um pescador de peixes e vai começar a ser um pescador de almas. Segundo, tu pararás de ser uma pessoa inconstante na minha presença e tu serás firmado na minha presença. Mas a pergunta que não quer calar é a seguinte: quando foi que essas promessas começaram a se tornar realidade sobre a vida de Pedro? Erga a sua mão direita para o céu e diga assim: quando Pedro recebeu o Espírito Santo de Deus. Todos estavam reunidos dentro de uma casa. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2. E o propósito deles estarem reunidos dentro daquela casa em oração era para receber a presença do Espírito Santo de Deus. E no primeiro dia, eu acredito que eles oravam dizendo: vem Espírito Santo. Lá no céu, Jesus dizia: vai Espírito Santo. Segundo dia, eles oravam dizendo: vem Espírito Santo. Lá do céu, Jesus rogava dizendo: vai sobre eles Espírito Santo. Quando foi no 10º dia, os céus se abriram, línguas repartidas como de fogo começaram a descer e a pousar sobre cada um deles, e todos aqueles que estavam dentro daquela casa foram cheios do Espírito Santo de Deus. Sendo que do lado de fora da casa existiam 2 públicos. Um público se maravilhava. Sabe por quê? Porque eles conseguiam compreender em seu idioma aquilo que os apóstolos, aquilo que os discípulos estavam falando em mistério com Deus, em novas línguas dentro daquela casa. Mas existia outro público que zombava, dizendo: esse povo está cheio do Espírito Santo nada. Esse povo está bêbado a essa hora do dia.
E nesse momento Pedro se colocou de pé no meio da multidão e disse: olhem para cá, o que vocês estão vendo acontecendo dentro desta casa não é um povo que está embriagado a essa hora do dia. O que vocês estão vendo acontecer dentro dessa casa é Deus cumprindo a promessa que fez através da boca do profeta Joel, que nos últimos dias Ele derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. E a Bíblia diz que todos aqueles que ouviram aquelas palavras e a receberam, se converteram, se renderam ao reino de Deus. E o total de almas foram 3.000 almas. Se lembra da promessa que Jesus fez a Pedro? Siga-me. Se você me seguir, Pedro, se você largar tudo que você tem para me seguir, eu vou fazer você deixar de ser um pescador de peixe para ser um pescador de almas. Em Atos capítulo de número 2, naquele dia, a promessa que Jesus fez a Pedro se tornou realidade. Pedro continua o seu ministério, pregando a palavra de Deus, expulsando demônios, curando enfermos, purificando leprosos, ressuscitando mortos. E por pregar a palavra de Deus, começou a ser perseguido. E a Bíblia diz que a perseguição foi tanta que ele chegou até mesmo a ser preso. E mais uma vez, um grupinho de irmãos se reuniram dentro de uma casa e começaram a interceder pela vida de Pedro. Glória a Deus. Cadê o povo que gosta de orar? Diga glória a Deus. Glória a Deus. E eu acredito que a oração deles era: Deus, inclina os teus olhos para o teu servo Pedro. Ele está encarcerado por algo que ele nem fez de errado. Ele só estava pregando o teu evangelho. Ele só estava curando enfermos, expulsando demônios, purificando leprosos e ressuscitando mortos. Ele não fez nada para estar encarcerado. E Deus ouviu a oração daquele povo. Deus enviou um anjo lá. Alguns soldados romanos pegaram um sono profundo. O anjo apareceu para Pedro, abriu a cadeia e disse: Pedro, tu está livre, vai-se embora. E a Bíblia diz que Pedro saiu daquela prisão e foi em direção à casa de Maria, mãe de João Marcos, que era seu filho na fé. E quando ele chegou naquela casa, olha o que Pedro fez. Diga comigo: bateu na porta. Bateu na porta. Uma menina estava passando pela sala, reconhecendo a voz de Pedro, mas foi tomada de tanta alegria que ela saiu daquela sala. Em vez de abrir a porta, ela correu para a cozinha e disse: meu povo, Deus ouviu a nossa oração e Pedro está na porta da nossa casa. Aquele povo disse: menina, você está louca. Talvez você escutou a voz do anjo que toma conta de Pedro. E enquanto eles discutiam dentro de casa para saber se era Pedro ou não era, Pedro continuava Batendo na porta. mesmo sabendo, irmãos, que a qualquer momento o exército romano ia se despertar do sono. E quando se desse conta de que ele havia fugido da cadeia, iria para as ruas para prendê-lo novamente. Mas ele manteve a calma e continuou. Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Se fosse o Pedro dos evangelhos, ele batia na porta ou arrombava a porta? Se fosse o Pedro do tempo que caminhava com Jesus, que teve coragem de puxar a espada da bainha e cortar a orelha de Malco, ele batia na porta ou arrombava a porta? Mas por que ele bateu? Não é mais o Pedro impossível, não é mais o Pedro respondão, não é mais o Pedro que fala palavrão, não é mais o Pedro
compra e não paga. Não é mais o Pedro que se envolve em relacionamento extraconjugal. É um Pedro moldado pelo Espírito Santo. É um Pedro que vive em santidade. É um Pedro que almeja mais as coisas que vêm do alto do que as coisas que essa terra tem para oferecer. Não tem como uma pessoa ser cheia do Espírito Santo e não ser moldada pelo mesmo de dentro para fora. Deus está pregando na minha boca e dizendo: aqueles que se julgam ser cheios do Espírito Santo, primeiro, ele é cheio de autoridade que vem do céu. Segundo, ele é modificado pelo mesmo de dia para fora, de dia após a noite. Ele não é mais a mesma pessoa. Se comprava e não pagava, agora compra e paga. Se roubava, não rouba mais. Se prostituía, não prostitui mais. Se fofocava, não fofoca mais. Quem está entendendo essa palavra? Olha para o teu irmão e pergunta assim: você se considera cheio do Espírito do Santo? Espírito Santo? Forte. Sabe por que eu estou pregando isso aqui, irmão? Porque dentro da palavra de Deus não existe uma pessoa, um personagem bíblico que confiou a sua vida em sua totalidade nas mãos do Espírito Santo para não ser vitorioso. Pedro, um homem ruim, rebelde, bravo, simples pescador de peixe, entregou a sua vida no altar de Deus, se tornou um homem bom, Glória a Deus. um homem cheio do Espírito Santo, um grande ganhador de almas. O nosso pastor conta o testemunho dele aqui no altar diversas vezes para aguçar a nossa fé do que Deus fez na vida dele. Um homem sem expectativa de vida nenhuma, e hoje é pastor de 345 igrejas. Glória a Deus. O jovem que você está vendo pregar há 7 anos atrás se prostituía, traficou droga, já brigou até com a mãe de tapa, de jogar faca, de fazer o que você mais imaginar de ruim. E hoje é um ganhador de almas, um pregador do Evangelho. Não existe ninguém que confie a sua vida em sua totalidade nas mãos do Espírito Santo de Deus para não ser vitorioso. Deus está dizendo aqui nessa noite: entrega a tua vida nas mãos do Espírito Santo, que você terá garantia de vitória. Aplaude o Senhor com alegria. Eu já falei aqui numa escola de sabedoria. Vamos analisar se a gente é cheio do Espírito Santo. João, o apóstolo João, por meio de visões extraordinárias, ele conseguiu contemplar coisas sobrenaturais. E ele nos deixa registrado no livro de Apocalipse. Apocalipse capítulo 4, a Bíblia diz que João, ele viu a sala do trono de Deus. Imagina aí Deus te pegando o Espírito e te levando na sala do trono dele. Apocalipse capítulo de número 5, ele foi para a sala do trono de Cristo, o Filho de Deus. Apocalipse capítulo de número 17, ele viu a grande prostituta. 20, ele viu os céus abertos, Jesus descendo em poder e glória com a igreja que foi arrebatada, e ele também viu novos céus, nova terra, nova Jerusalém. Quando ele abriu os olhos e percebeu que estava na terra, ele logo escreveu: Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Era alguém que estava na terra, teve o privilégio de contemplar o céu, e quando contemplou o céu não queria mais voltar para a terra.
coisas ele viu no céu, irmãos, amém? Sendo que no tempo de João, ele escrevia assim. No nosso tempo, a gente escreve assim. A tecnologia avançou. E você sabia que aquilo que você escreve nas suas redes sociais pode salvar uma vida? O que Jesus escreveu em terra em João capítulo 8, quando estava diante daquela mulher que foi pega em adultério, salvou a vida dela. Ele escrevia na terra e falava: quem não tem pecado que atire a primeira pedra. Aquilo que Jesus escreveu em terra e falou, salvou a vida daquela mulher. E você sabia que aquilo que você publica nas suas redes sociais pode modificar a história de uma vida? A pessoa que é cheia do Espírito Santo de Deus, ela usa as redes sociais para proclamar o Evangelho. Ela não usa as redes sociais para falar mal da vida do irmão. Ela não usa as redes sociais para jogar indireta contra a vida de fulano e de fulana, que não vai contra a vida com a cara dela. Ela não usa as redes sociais para compartilhar coisas que esse mundo ensina. Ela usa as suas redes sociais para falar do amor de Deus. Ela usa as redes sociais para falar daquilo que Deus fez na vida dela e na vida da família dela. Olha para quem está do teu lado e pergunta: como é? Abra a boca e diga: como é que você tem usado as suas redes sociais? Deus está pregando nessa noite, porque é a garantia de vitória. Entrega a tua vida em sua totalidade nas minhas mãos. Deixa o meu Espírito te guiar. Deixa o meu Espírito te influenciar. Deixa o meu Espírito te usar. E tudo que a gente está falando aqui é para a gente analisar se estamos cheios do Espírito Santo ou de nós mesmos. Diga comigo: Pedro não era ninguém antes de receber o Espírito Santo. Mas quando conheceu, se tornou alguém que fez a diferença em sua geração. Glória a Deus. Meu pastor, me explica aí como é que eu posso ser cheio do Espírito Santo de Deus. Tudo que o Senhor está pregando é o que eu quero para a minha vida. Glória a Deus. Porque eu tenho uma certeza, eu tenho uma convicção que Deus ele não errou na vida de ninguém que confiou a sua vida em suas mãos, e não é na minha vida que ele vai errar. Eu quero ser cheio do Espírito Santo de Deus. Me explica aí como é que eu consigo. Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Todos estavam dentro de casa em oração. Olha para o teu irmão e diga assim: se você quer ser cheio do Espírito Santo, ore. Você lembra de Gênesis capítulo 11, onde a Bíblia fala sobre a Torre de Babel? A Bíblia diz que as gerações pós-dilúvio, ou seja, as gerações que sobreviveram ao dilúvio, estavam reunidas em uma certa parte da terra, e todo aquele povo falava apenas uma língua. E um certo dia eles começaram a tramar entre si, a planejar entre si, construir uma cidade. E dentro dessa cidade construíram uma torre, cujo topo dessa torre chegasse ao céu. Eles começaram a edificar tijolo, começaram a preparar betume como argamassa e começaram a construir a cidade pouco a pouco. E a Bíblia diz que Deus ele desceu do céu para observar a construção. E a Bíblia diz que Deus não aprovou aquela construção.
Irmãos, aonde há um lugar de habitação de Deus, digo os céus, o que é que aquele povo queria fazer? Construir uma cidade, e dentro dessa cidade construir uma torre, cujo topo dessa torre chegasse aos céus. Sabe por que Deus desceu e não aprovou? Porque não se chega até Deus subindo. Abra a boca para a glória. Se chega até Deus descendo. Joelho no chão e cara no pó. Se tem uma irmã bonita do seu lado, diga assim: irmã, há momentos que tem que colocar o pó na cara, mas tem outros momentos que tem que colocar a cara no pó. É vida de oração. Aplaude o Senhor. Quer receber o Espírito Santo sobre a sua vida e ser ter garantia da sua vitória? Coloque a cara no pó e fale com o seu Deus. Eles estavam reunidos entre si e eles oravam: vem Espírito Santo. Nós acreditamos na promessa que Jesus nos fez e que Ele enviaria o Senhor para encher as nossas vidas e nos usar em obras maiores aqui na terra. Mas pastor, a minha oração tem que ser baseada em palavras bonitas, em palavras de sabedoria. Eu preciso falar as palavras corretinhas. Deus, Ele vai falar na boca do profeta: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Jesus, Ele vai dizer: quando vocês forem orar, entra dentro do teu quarto, fecha a tua porta, e o teu Pai que te vê em secreto te honrará publicamente. Mas orar não é falar com Deus, porque Jesus está dizendo: o teu Pai que te vê e não o teu Pai que te ouve. Porque para Jesus orar é muito mais que palavras. Orar é intenção do coração. Para ser cheio do Espírito Santo, se esvazie de você mesmo. Chega de tomar decisões na força do teu braço. Chega de tomar decisões baseadas na tua sabedoria. Será que você não tem cansado de tentar e nunca conseguir? Hoje Deus, de uma maneira muito especial, através de sua palavra, está abrindo os seus olhos. Todas as pessoas que confiaram as suas vidas em minhas mãos, em sua totalidade, foram vitoriosas. E se hoje você permitir se esvaziar de você mesmo e se encher do meu Espírito, você já tem a garantia da vitória, porque as decisões não serão mais suas, sou eu que vou decidir por você. Você não vai caminhar com seus próprios pés, sou eu que vou preparar o caminho de vitória para você trilhar. Mas você precisa se esvaziar de você mesmo. Você precisa buscar a Ele em oração, mas em oração com sinceridade. Não é oração com palavras bonitas, com palavras prontas. Você tem que abrir o seu coração para Ele, para que assim você possa ter uma vida de vitória. Glória a Deus. Eu vou contar um breve testemunho para a gente começar a orar. Quando eu comecei a trabalhar com o reverendo, ele me chamou para trabalhar, eu ganhava metade de um salário mínimo. Ele me ajudava com metade de um salário mínimo. E eu sou muito grato a Deus pela bondade que há no coração do meu pastor. Aquilo para mim já era uma ajuda sobrenatural, porque eu trabalhava. E um certo dia, eu tinha um trabalho de célula aqui perto da qualificação romana, na porta do GCL Gás. Era final do mês, eu estava sem dinheiro, nem estava com dinheiro de passagem. Eu moro lá na Jaquiuca, perto do shopping Guatemi.
E por 2 quintas-feiras, que era dia de célula aqui, durante 2 semanas, eu vim caminhando a pé da minha casa para fazer o culto aqui. Durante 2 semanas. E eu me lembro que a gente já tinha permissão de levantar oferta na célula, por quê? Porque toda semana de célula a gente preparava lanche para os nossos convidados. Na maioria das vezes a gente que estava na liderança não tinha nenhum emprego, então ficava difícil de a gente se juntar para preparar o lanche. E a gente começou a pedir oferta simbólica, R$1, 50 centavos, R$2, para ajudar no lanche na semana seguinte. E aí nós começamos a levantar oferta naquele dia. Quando terminou a célula, eu disse: Nelson, pega agora, meu filho, por favor, a salva para a gente contar a oferta, para separar para o lanche da semana que vem. E aí quando eu botei a mão dentro da salva aqui, eu tirei, veio papel, veio R$2, veio moeda, mas veio um papel. Não como se fosse uma carta, era uma carta. E quando eu abri esse papel, tinha R$100. E estava escrito assim: é para o senhor, pastor Williams. Porque eu estava com uma causa quase que perdida na justiça. E no dia que o senhor foi fazendo uma visita com o pessoal da célula na minha casa e orou por mim, eu consegui receber aquela causa. E de uma maneira simbólica de gratidão, eu estou dando esse valor para o senhor usar como o senhor quiser. Na hora que eu vi, eu disse: oxe, vou botar R$50 no cartão de crédito e vou lanchar. Irmão, quando eu fui botar, diante do Deus que eu sirvo, diante do Deus que fala nesse altar, quando eu fui botar o dinheiro no meu bolso, o Senhor falou comigo: coloque na salva da célula e compre um instrumento musical para melhorar o louvor da célula. Eu disse: mas Senhor, eu só estou com 100, eu só tenho esses R$100 para chegar até o final do mês. Eu disse: coloque e obedeça. E eu coloquei. A Flávia Nelson me questionou: mas William, você está precisando disso? Mas foi Deus que falou. E eu me lembro que eu voltei para casa, já eram umas 10h30 para 11 horas, com um Uber pago pelo Nelson e pela Flávia. Sabe quem é o Nelson? Aquele que dá glória a Deus aqui na igreja, né? Eu voltei para casa com um Uber pago por eles dois. Meus irmãos, quando eu chego em casa, eu tomo um banho, falo com Deus e vou dormir. E quando eu dormia, eu tive uma revelação por sonho. E naquele sonho eu me via deitado na cama e perto da minha barriga era muito dinheiro no papel, muito dinheiro. Era tanto dinheiro que eu começava a tomar cuidado de me mexer para o dinheiro não cair no chão. E eu me acordei para vir aqui no culto de manhã, sexta-feira, com aquele sonho na minha mente. Deus disse: hoje eu vou lhe abençoar. Glória a Deus. Por causa da sua fidelidade, hoje eu vou abençoar você. Eu fui para o banheiro e aquele sonho na minha mente. Eu fui para o ponto e aquele me deu R$4 para me pagar a lotação. Eu cheguei no ponto com aquele sonho na minha mente. Quando eu chego aqui no escritório, o pastor Bruno me chama, assina aqui o recibo para me fazer o pagamento do meu salário. Eu estou assinando. Ele falou bem assim: assina aí, brincando comigo, que hoje vai ser o último dia trabalhando aqui conosco. Aí eu disse: que sonho foi esse? Eu vou perder a Deus para a minha vida, foi o Senhor que falou comigo. Quando eu estou terminando de assinar, ele fez: eu estou brincando. O reverendo falou comigo e mandou eu regularizar o seu salário. A partir de hoje, você começa a ganhar um salário normal para ter uma vida abençoada. Eu desci e ganhei de você na época, porque Deus é fiel. O que está faltando para você acreditar nesse Deus? O que está faltando para você entregar a sua vida em sua totalidade? Nada nas suas mãos, tudo é do Senhor, meu Deus. Eu entrego a minha vida em suas mãos. Se quiser fazer de mim um pregador do Evangelho, faça. Se quiser fazer de mim um grande empreendedor, faça. Se quiser fazer de mim um grande empresário, faça. Eu quero ter uma vida vitoriosa. E hoje eu estou aprendendo para que eu possa ter uma vida vitoriosa. Eu preciso entregar a minha vida em suas mãos.
É isso que falta para muitas pessoas que estão me ouvindo aqui nessa noite. Eu vou ler para a gente orar. Ora, se vós, apesar de serem maus, sabe dar o que é bom aos vossos filhos, quanto mais o Pai que está nos céus dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Glória a Deus. Se coloque. O Elton vai adorar o Senhor. E nesse culto de vitória, você tem a oportunidade de se esvaziar de você mesmo, entregar a sua vida, através da sua oração aí no seu lugar, em sua totalidade, ao Espírito Santo de Deus. Ele foi o Deus que me chamou, que mudou a história da minha vida e que tem suprido as minhas necessidades de maneira sobrenatural. Até aqui a minha vida tem sido vitoriosa, porque há 7 anos atrás eu vim até esse altar, enquanto o reverendo pregava, entreguei a minha vida aos pés do Senhor. Hoje você tem a oportunidade de fazer o mesmo. Eu não sei como é que você chegou aqui. Eu não sei as lutas que você tem enfrentado. Eu não sei as lutas que você tem travado. Eu não sei quais são os seus sonhos. Mas por mais que o seu sonho seja impossível aos olhos humanos de se tornar realidade, Deus ele está dizendo: para de tentar na força do teu braço. Entrega a tua vida em sua totalidade em minhas mãos. Porque todos aqueles que confiaram as suas vidas em minhas mãos tiverão a garantia de vitória. Porque eu não errei na vida de ninguém. E não é na sua vida, meu irmão. Não é na sua vida, meu irmão, que o Senhor vai errar. Coloca a mão ao altar do seu coração. Feche os seus olhos e adora o Senhor. Não há nada igual, não há nada melhor a que se compara a esperança viva. Tua presença, Diga! eu provei o mais doce amor. Liberta o teu ser, memória desfaz. Tua presença, Santo Espírito,
que estás nos céus. Em o nome do meu Senhor Jesus, eu elevo a minha voz ao trono da tua glória e da tua graça. E neste momento, meu Pai, eu creio que o Senhor se faz presente em nosso meio. Quando nós analisamos as Escrituras Sagradas, nós vemos que em nenhum momento teu Filho amado afrontou alguém, mas confrontar, ele confrontou a todos por meio da sua palavra, porque o Evangelho é confronto. Talvez algumas pessoas que aqui estão ouviram aquilo que elas precisam praticar para terem suas vidas mudadas. Mas para que nós venhamos mudar, nós precisamos renunciar, nós precisamos abrir mão de nós mesmos e também de tudo aquilo que esse mundo tem para nos oferecer. Deus, nós queremos declarar que o Senhor é mais que bem-vindo em nosso meio. Começa a passar em revista sobre a vida desse homem, sobre a vida dessa mulher, sobre a vida deste jovem, sobre a vida desta jovem, sobre a vida desta criança que ouviu e compreendeu a tua palavra. Vai subindo o coração do teu povo, Senhor. E ao que houver uma pessoa dizendo: Espírito Santo de Deus, eu estou disposto a entregar a minha vida em sua totalidade nas suas mãos. Que o Senhor possa descer sobre a vida dessa pessoa com o seu poder. E que o Senhor possa fazer uma obra extraordinária. Da mesma forma que o Senhor mudou a vida de Pedro, da mesma forma que o Senhor mudou a minha vida, muda a vida dessa pessoa nessa noite. Ah, Espírito Santo de Deus, começa a se mover em nós, trazendo forma para aquilo que está sem forma, preenchendo tudo aquilo que está vazio. Se essa pessoa não tem paz para dormir, dá paz a ela para que ela possa ter um sono tranquilo e reparador. Se essa pessoa não tem contrato com a porta aberta, o Senhor é o Deus que faz abrir portas aonde não tem portas. Muda histórias nessa noite e enche as nossas vidas com o teu Espírito, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Amém. O céu vai me ouvir, diga: vem inundar, encher, é o desejo do meu coração. Sermos inundados por agora, Senhor. Aplauda o Senhor. Irmãos, estenda sua mão assim, diga glórias ao Pai, diga glórias ao Filho e diga glórias ao Espírito Santo. Aplauda o Senhor mais uma vez e tome o seu assento, dando glória a Deus em nome de Jesus.